intitulada Reflexões sobre a Morte e o Desencarne, um processo de amor, com o Dr. Augusto Moreira e Mário dos Santos, da Casa do Jardim de Porto Alegre. Então, sem mais delongas, vamos dar as boas-vindas ao seu Dr. Augusto. Boa tarde. Boa tarde. Bom, se alguém dormir, não é por nossa causa, é por almoço. Chama-se hiperglicemia. Não. Primeiramente, queremos dizer da alegria que nós estamos aqui, compartilhando com vocês esse momento, né? Ao mesmo tempo, agradecendo a oportunidade de a gente poder dizer algo que possa ser útil para mais alguém. A nossa experiência, os nossos trabalhos na Casa do Jardim, na alcometria e também juntamente com o Grupo Xangô. O nosso assunto não é um assunto lá muito agradável, não. Quando eu começava a conversar a respeito da morte na Casa do Jardim, eu pensava, ih, lá vem Zé Caveira. Mas não sei conversar, não. Então, vai ser o primeiro a falar. Ok? O que é a morte? Quer dizer que sou eu, Zé Caveira. Bom, boa tarde, meus amigos. É uma alegria imensa estar com vocês. E a alegria é maior porque a gente vem aqui para aprender, né? Eu quero, assim, cumprimentar aquele rapaz ali pelo trabalho extraordinário que ele fez para nós. Uma prova de conhecimento, de amor pela banda, pela comunidade. Mas meus parabéns mesmo. E ele diz coisas extraordinárias. Uma delas é aquilo que o Lacerda sempre falou. É a questão da apometria não ser paga e a Umbanda não ser paga. Esse é o princípio básico que o professor também falou. E houve uma certa discussãozinha aí sobre a Umbanda e a apometria, e eu só lembraria o seguinte: o Lacerda, a quem parece que nós homenageamos e seguimos, ele trabalhava diretamente com os pretos velhos, com os índios, com os caboclos, com os pontos. Então não tem dúvida, né, sobre quem que pensa como o Lacerda pensa, não pode fugir disso. Ele mesmo ele decidiu sair os mais novos não podem saber isso, quando nós estávamos lá no Hospital Espírita. Eu estou com o Dr. Lacerda desde 1980. E quando nós estávamos lá no Hospital Espírita, houve um problema lá, que a direção do hospital falou para ele que ele precisava, não podia cantar as contas, né? Porque por uma questão do hospital e por um problema da Federação Espírita. E a resposta dele qual foi? E aí vocês me dão duas opções. Ou eu paro de cantar os pontos e os pretos velhos, ou fico. E imediatamente a solução dele foi sair. Saímos de lá por causa disso, né? Nós temos toda uma estrutura do hospital, tudo gratuito, desde o cafezinho ao jaleco, mas ele era firme nisso. Então não temos mais dúvidas sobre isso. Bom, quanto ao nosso tema de hoje, eu gostaria de dizer para vocês, eu gostaria de ter uma notícia. Aqui quando eu fui ali pagar o hotel ali, e o recepcionista me deu uma notícia, que é coerente com o que nós temos. Nós temos um corpo aqui no hotel. E é um corpo sem cabeça. Se alguém quiser ver, baseado nas nossas experiências, existe isso. Brincadeirinha. É que, na realidade, o filme esse que foi feito do Tabajara Rua, foi filmado aqui, né? E o corpo, o boneco, o corpo que foi representar a pessoa no filme, esteve um tempo aqui. E ele me contou isso, e eu fiz essa brincadeira para vocês, para dizer o seguinte: nós espíritas, nós não precisamos ser aquele carrancudo. O principal, eu acho que da doutrina espírita é a alegria e a alegria de viver.
a alegria de participar dessa oportunidade imensa da vida, né? E é nesse sentido que a gente faz essas brincadeiras. Bom, o nosso assunto sobre as reflexões sobre a morte e o desencarne do processo de amor, ela já diz no seu âmago o que nós estamos pensando sobre a morte como sendo também um processo de vida, é um processo que a gente tem que entender ele melhor e não fazer como que a maioria faz. Se esconde, não pensa e deixa para depois. E o que acontece? Depois, quando chegou o momento, ele tem o desconhecimento. E é por isso que nós, falando com Augusto, que a gente pensou assim, mas o pessoal tem que esclarecer mais, pensar mais. Então nós fizemos aqui, nós vamos fazer umas pequenas reflexões e deixar para vocês essas reflexões, pequenos conceitos que vocês todos sabem, mas para que reflitam um pouco mais sobre isso. E depois, na segunda parte desse trabalho, nós vamos fazer realmente uma convocação, que esse é o grande objetivo de estarmos aqui hoje. De nossas conversas, surgiu uma ideia que eu acho que é interessante. Bom, morte, o que é? Baseado num princípio também que eu quero dizer para vocês, que eu acredito, não, eu tenho certeza, todos nós sabemos o que é a morte. E sabemos porque já passamos por ela, já passamos pelo desencarne. Então nós temos uma experiência de morte, várias experiências de morte. Pode ser que nós não nos lembremos, mas nós como espíritas sabemos disso, né? Então a morte para nós não é uma desconhecida, pode ser num momento não lembrada. Mas, então, como conceito, a morte é um fenômeno físico, ou seja, a morte é a desativação das funções do nosso corpo físico material. Então nada mais é do que isso, essa desativação. Na medicina tem o conceito de morte, de quando que ocorre a morte, como ela se dá, mas não é esse o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é que vocês entendam o processo como sendo algo indispensável e que devemos entendê-lo. E nós queremos também dizer essa frasezinha ali, ó, a morte não dói. Toda a bibliografia nos explica isso. A morte em si, no momento da morte, ela não dói. O que dói, o que pode ter um certo sofrimento é o anterior e o depois, porque a gente não teve o devido conhecimento e então pode sofrer esse impacto. Mas ela em si não dói. Então, as reflexões sobre isso, que nós deixamos rapidamente para você, é por que nós, espíritas, temos medo da morte. Para vocês refletirem. Nós somos espíritas que parece que não acreditamos em espírito. Porque se acreditássemos, não teríamos o medo da morte. Será porque somos de pouca fé? É outra reflexão. Acredito que nós todos tenhamos a fé, mas ao ponto de que nós possamos enfrentar esse processo racionalmente. Seremos espíritos com medo de espíritos? Eu conheço muitos espíritas com medo de espíritos. Você não conhece? É um espírito que vai na sessão e que tem medo de ficar sozinho em casa. E assim vai. Então, esses espíritas, com medo de espíritos,
Quem sabe se eles refletirem, estudarem um pouco mais, possam entender melhor o processo. Não deveríamos ser os que melhor compreendem a reencarnação e os mais preparados para a morte e o desencarne. Se nós somos espíritas, entendemos a doutrina, sabemos todos os processos de amor que a doutrina representa, teoricamente teríamos que ser os mais preparados. Se somos, é um outro problema. Mas é justamente baseado nessa ideia de que somos os mais preparados, é que nós vamos fazer algumas reflexões e vamos fazer algumas, na segunda etapa, algumas solicitações para vocês, alguns desafios para vocês, para nós, né? Então, a nossa ideia vai por isso aí. Doutor Augusto, quem sabe o senhor nos fala um pouquinho sobre... Não, primeiro o senhor quer falar sobre aqueles assuntos que eu falei? Alguma coisa? Não, vamos continuar. Continua? Então tá. Eu sei que o senhor tinha alguma coisa para nós, mas vamos lá. Vocês permitem que eu fique sentado? Quando você chegar na minha idade, você vai entender por quê. O Mário está falando em morte. Eu vou falar principalmente em questão de desencarne. São sinônimos. Morte e desencarne. Não. Morte é um fenômeno físico biológico. Obrigado. E o desencarne é o desligamento da alma do corpo físico. O desencarne é um processo espiritual e um processo complexo. E é dolorosa essa separação da alma do corpo? Não, não é dolorosa. E na medida em que a alma começa a se separar do corpo, já houve a morte encefálica. Consequentemente, o corpo físico não pode mais sentir sensações, nem tampouco o espírito. Porque o que era intermediário entre um e outro, que era o cérebro, já está simplesmente morto. Já está biologicamente morto. Eu estou consultando isso aqui, que é, com 83 anos a gente não tem mais a memória de 17, né? Então, às vezes, estou consultando esses alfarrábios, não gosto desse nome alfarrábio, então eu botei de QGV. Mas a QG não tinha, se botar só QG, eu ia me dar com alguns milicos, quartel-general. Então, QGV é quebra-galhos velho. Olha a pergunta que tem ali, mano. Que é o desencarne, doutor. Todos os desencarnes são iguais? Todo e qualquer desencarne é totalmente individual. Ou seja, não existe dois desencarnes iguais. E por que são tão variáveis? Porque varia de acordo com o tipo de morte, de acordo com o grau de espiritualidade de cada um, e depois tem uma coisa que nos interessa muito, dependendo também do conhecimento a respeito da morte. A pessoa, a grau de espiritualidade, a pessoa que é muito materializada, muito apegada, afinal de contas, em relação a aspectos físicos, etc., ela tem uma morte ela tem um desencarne muito prolongado, muito difícil. Porque existe muito apego aí na matéria. Então, essa fixação
a matéria faz com que os tempos encarnem sejam bastante lento, bastante gradual, bastante prolongado, durante de dias, meses e dizem até que até anos. Grau de espiritualidade. Tipo de morte. A morte natural se processa por doença crônica, prolongada, faz com que o desencarne já se processe gradualmente, lentamente e mesmo até a pessoa morrer, já está praticamente desencarnando. No entanto, as mortes violentas, vamos dizer, assim, agudo, existe uma perturbação muito grande no momento da morte, o desencarne se dá num processo de uma maneira muito lenta também, muito demorada. E qual é o outro agora? Se todos os desencarnes são individuais, são diferentes, não existe alguma coisa a eles que seja comum, algum traço comum entre eles? Sim. Existe a questão da perturbação, é comum a todos os encarnados, e também da chamada visão panorâmica, ou seja, aquela retrospectiva de toda a vida da pessoa de uma maneira instantânea. Parece que uma espécie assim de uma análise de toda a sua vida passada, passando durante anos. De que forma podemos ajudar os que estão morrendo? O que vocês acham? Alguém quer dizer alguma coisa a respeito? Hein? Uma oração. Oração. Muito bem. E mais? Esse é um aspecto que nós temos que, inclusive, fazer algumas relações, né, Mário? Importante. É muito importante nós começarmos a entender que, como espíritas, nós temos a obrigação moral de fazer com que se melhore o indivíduo e, em melhorando o indivíduo, nós melhoremos também a sociedade. Será que o Espiritismo está fazendo isso há algum tempo? Será que nós estamos realmente contribuindo, de uma forma ou de outra, para a melhoria da sociedade? É uma pergunta. A árvore se conhece pelos frutos. Qual é o meu fruto como espírito? Qual é o meu fruto social? Claro que se nós vamos fazer uma espécie de uma autoanálise, uma autocrítica, nós vamos ter que perguntar também qual é os meus frutos pessoais. Será que nós estamos realmente aproveitando bem a encarnação? Será que realmente nós estamos realmente auxiliando aqueles nossos irmãos? E o conhecimento do Espiritismo, pergunta-se, exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Essa pergunta está contida no Livro dos Espíritos, na pergunta 165. Resposta. Influência muito grande. Por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Portanto, o breve conhecimento de como ocorre a morte e o desencarne auxilia em muito o espírito a compreender a transição entre o mundo físico e o mundo espiritual. É como um viajante que se preparou para ir a uma terra estranha. Quando nós vamos viajar para uma terra estranha, o que a gente faz?
primeiramente, começa a indagar. Aonde que fica? Qual é o idioma que falam lá? Qual é a cultura que lá existe? Qual é a roupa que eu vou ter que levar para ficar mais adequada àquele ambiente? Então, todos nós sensatamente nos preparamos para essa viagem, para esse novo estágio grande da humanidade. Será que nós estamos nos preparando adequadamente para fazer essa grande viagem que chama-se a Marte? Viagem, ou transposição, ou mudança de dimensão, mas o fato é que nós vamos passar por esse fenômeno. E esse é um fenômeno, é um processo de forma. Será que nós estamos realmente nos preparando para isso? E será que nós estamos também, afinal de contas, divulgando esse conhecimento para que as pessoas, afinal de contas, entendam que seja essa passagem e possam ser ajudadas também na questão do desencarne? Não é uma responsabilidade nossa também transmitir esses conhecimentos? Isso Kardec nos incutiu no Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos é um livro básico. Foi editado em 1875. Passaram-se já um ano. Qual será o progresso que teve a sociedade nessa questão do conhecimento do desencarne? De que forma efetiva podemos ajudar os que estão morrendo? Quem falou a respeito da oração? A oração ajuda realmente aqueles que estão morrendo. Esse também é uma questão que nós temos que começar a divulgar esse conhecimento, a importância da oração junto aos velórios. Porque o velório atual, aliás, isso aí é uma área que tem que conversar a respeito. Conhece o oratório no botão? Tá bom, doutor. Não, quando o doutor Augusto fala aí, era justamente isso que eu estava pensando. O que nós podemos fazer pelo desencarnante? Né? Fazer a prece. Mas se a gente estudar um pouco isso, se você, num parente, um amigo que está desencarnando, você tem atitudes e técnicas para ajudá-lo a desencarnar. Não só a prece. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. A prece é fundamental. Nós temos que aprender. Para vocês terem uma ideia, quando a gente não estuda direito, já há uma estatística que é o seguinte, que a maioria das pessoas morrem de noite. E ele dá uma explicação do seguinte, que o mundo espiritual está fazendo o trabalho dele de desligamento do desencarnante, né? E os parentes, os amigos que estão próximos, tentando de alguma coisa estar próximo, o que eles estão fazendo? Eles estão retendo com as suas energias e com seus pensamentos, eles dificultam o desencarne de seu amigo. Se a sua posição não conhecer, você não só não ajuda, como atrapalha. Né? E por isso eles chegaram à conclusão que à noite, quando as pessoas saem, normalmente as pessoas saem para descansar um pouco, para ir fazer um dia, nesse momento que o mundo espiritual, ao afastarem-se os parentes, eles conseguem fazer o desligamento. Você vê como essa coisa é interessante. E existe, então, esse momento de transição anterior, o que você pode fazer? Mas também depois que já houve a morte física e ainda estamos preparando, você também pode fazer em sequência o auxílio, né, ao desencarne. E mais, quando a gente sabe que um amigo morreu, que tem um desencarne de um amigo, e nós somos notificados, o que acontece normalmente? Puxa vida,
vou ter que ir nesse velório. Justamente hoje que eu tinha que ir naquela peça de teatro que eu gosto tanto. Hoje que tem futebol, bem na hora do futebol eu enterro. Não é isso que a gente normalmente faz. Infelizmente, por ignorância, por desconhecimento, né, é que a gente toma atitudes mentais como essa. E então, aí você que tem esse desconhecimento, que não é por maldade, mas é por desconhecimento, você vai ao enterro. É na hora do seu futebol, mas é o teu grande amigo, como é que tu não vai ir? Você vai. E o que você faz quando chegar lá? Morreu um amigo seu, então os outros amigos lá. O que você faz? Você vai lá conversar com seus amigos, se cumprimenta. E aí o que acontece? Você vai lá discutir quanto é que está o jogo, contar as piadas mais recentes, contar as dificuldades que o seu amigo tinha. Nesse padrão de vibração é que nós vamos ao enterro. E o que nós estamos fazendo? Infelizmente, atrapalhando ainda o nosso amigo que ele está. Educação para isso, fundamental. Fundamental porque todo o processo vai ser melhorado. Né? E nós, espíritas, mais ainda, e temos o conhecimento da doutrina, temos o conhecimento do mundo espiritual, temos todas as condições para ajudar, nós caímos nesse barco muitas vezes. Isso aí é que a gente começou a estudar, a ver esses processos, né? E que aí o doutor Augusto surgiu a ideia de fazer essa palestra para vocês, conversar um pouco sobre isso. Porque tem uma ciência que é a chamada tanatologia, que é o estudo da morte. Essa é uma disciplina hoje das faculdades de medicina, que eles fazem, explicam o processo da morte para os alunos. E para quem estuda é explicado isso. Para os alunos de medicina, para que eles possam fazer a assistência e fazer o que tem que ser feito no momento de uma morte. Mas a tanatologia tem algo a mais que o mais importante. Quem iniciou isso e foi uma pessoa extraordinária como pessoa, como médica, é essa moça aqui, ó, a Elizabeth Kubler-Ross. A Elizabeth Kubler-Ross foi uma batalhadora nesse sentido de auxílio para o desencarne, e ela que lançou a ideia da tanatologia. Esse livrinho aqui, ó, é um livrinho fácil. A morte, um amanhecer. É simples, fácil e elucidativo. Procure ler esse livro. Pelo menos esse. Então, na tanatologia, é estudado esse processo de forma muito clara, tudo o que acontece, a maneira que os povos já estudavam a morte, desde antigamente. Por exemplo, no Oriente, o estudo da morte é as fases, os Bardo, que eles chamam, que é a preparação que tem para a morte. Lá eles estão mais avançados, eles têm um estudo, e tem no livro dos mortos, livro tibetano dos mortos, explica direitinho como eles interpretam. Mas a tanatologia tem o objetivo maior, que é o que nós trouxe aqui hoje, para esta parte da conversa, é que a tanatologia nos diz assim, ó, a tanatologia tem por objetivo o estudo da morte, mas é estudar a morte para viver melhor. Esse é o objetivo da tanatologia. No momento que nós começamos a estudar mais, entender melhor, ver que o processo é diferente, então você, no mínimo, vai perder esse medo que a maioria das pessoas tem, aquele atavismo de medo, né, que a gente tem. Então, mas se tu conseguir entender melhor, tu vai viver melhor. E esse é o objetivo da tanatologia. E esse também é abrir um pouco para isso
com essas reflexões para vocês. É isso aí, doutor Augusto. Tem mais meio que te falei. Só tem uma ali, ó. No morrer, existe sempre uma equipe espiritual especializada em ajudar no desencarne? Assim como no reencarnar se tem auxílio de equipes espirituais destinadas a trabalhar nesse processo, o desencarne também é auxiliado por equipes espirituais para ajudar nessa travessia do mundo físico para o mundo espiritual. A quantidade de integrantes das equipes varia de acordo com o tipo de desencarne que vai auxiliar e de acordo com o merecimento do mundo. Mais uma vez, André Luiz, em Obreiros da Vida Eterna, página 217, nos diz: todos os fenômenos do decesso contam com o amparo da caridade afeta as organizações de assistência indiscriminada. No entanto, a missão especialista não pode ser concedida a quem não se distinguiu no esforço perseverante do bem. Também nos domínios da mediunidade, André Luiz, da página 242, diz: morte e nascimento são operações da vida eterna que demandam trabalho e paciência. Além disso, há companheiros especializados no serviço da libertação última. A eles compete o toque final. Espíritos das pessoas de bem são imediatamente desligados após a morte e levados ao plano espiritual pelos socorristas. Espíritos de pessoas com débitos pendentes permanecem presos à matéria. Espíritos de pessoas malignas que causaram grande mal à humanidade são imediatamente carregados por aqueles que lhes cobram as dívidas. Pessoas que não entendem ou não aceitam a morte também ficam presas à matéria carnal. Aí, eu acho que aí cabe a gente perguntar, né? Para onde vamos? Para onde vão as pessoas quando morrem? A grande maioria está aqui no nosso meio. A grande maioria dos desencarnados estão aqui junto conosco. Que sejam bem-vindos. No nosso ambiente. É chamado o mundo da erradicidade. Estão aqui na crosta. Claro que aqueles que são menos esclarecidos vão para a subcrosta. Então vão para as zonas inferiores e lá inclusive para as zonas abissais, ou os infernais. Mas eu acho que esses não são muitos não. Mas a grande maioria está aqui no nosso meio. E aquelas que têm uma autoestima espiritual, aí vai para a supracrosta, né? Vai para o mundo astral. Já sente ao nosso aqui no percurso. Também vão para as colônias, etc. Nós temos alguns informes, inclusive, de diversos tipos de colônias, até mesmo de cidades no além, etc. Mas eu acho que isso aí é uma matéria também que merece um pouquinho mais de estudo da nossa parte. Nós temos muito poucas informações a respeito. O que nós sabemos da coisa de colônias, de postos de socorro, etc., é mais ou menos no padrão do nosso lar, né, e outros por aí que existem. Mas no bairro nós não conhecemos, não. Quem faz as indagações a nós espíritas, que desafia a nós espíritas a aprofundarmos o conhecimento do espiritismo, é o livro Espírito e a Gente. Me foge agora na lembrança do nome dele. Lembra o Mauro? Lembra o nome do Espírito e a Gente? Inácio Ferreira.
Tá, obrigado. É muito bom. O Inácio Ferreira, nesse livro, ele faz 21 perguntas para nós espíritas. Uma delas é o seguinte, ó. Todos os espíritos orientam? Outra pergunta, bastante inclusive interessante. Se o espírito desencarnado, se não sabe nadar, ele morre afogado lá no plano astral? Vocês estão rindo por quê? Ele tem medo de nadar. Por que no mundo astral, afinal de contas, existe guardas, inclusive guardas armados? Não com arma de fogo, mas que nos são fornecidas, afinal de contas, detalhes estão com lanças, estão com não sei o que, arma de fogo nenhum existe até agora. Controvérsias. Por que guardas? E por que arma? Será que eles podem morrer também no mundo astral? Será que o perispírito também morre? O corpo astral morre? Nós temos que ir em busca dessas perguntas. Então não adianta só fazermos perguntas, questionar, nós temos que ir em busca das respostas. E é isso que vai fazer com que nós começamos a ampliar o conhecimento sobre o Espiritismo. Isso está em aberto. Está em aberto. O próprio Kardec disse que nós temos que aprofundar os conhecimentos que a posteridade irá poder fazer. E nós estamos fazendo isso. Vocês vejam que o Livro dos Espíritos foi editado em 1875. Quantos médios tinha o Kardec à disposição dele? Nós não sabemos. Mas deveria ter uma boa centena. A gente se empolga, né? Vai tratando do assunto, mas nós temos uma segunda etapa aí que é interessante, que é a convocação. Agora é provocação. Né? Nós vamos passar aqui porque nós estamos falando e não passamos, mas já está tudo dito o que nós falamos aí. Falamos isso aí, sobre o que eu acho que é interessante aqui é que fica a reflexão para que vocês estudem. O outro assunto é a questão dos suicidas, que nós não vamos falar, né, então, que é uma morte muito difícil, mas nós queremos nos referir a nós suicidas. A cada momento, por atos, por comer exageradamente, por viver exageradamente, nós estamos nos suicidando. Estamos importando essa reflexão. E isso é que nos leva. Aqui, ó, para onde vão os espíritos, uma pequena reflexão, assim, baseada no Lacerda. O Lacerda nos fala no livro 2 das forças barônicas. Se lembram disso? Né? É a força que nos puxa para baixo. É o peso específico que nos torna mais pesados. Como é que nós criamos forças barônicas? Pelo nosso proceder. Né? Aquilo que nosso proceder em desalinho com a lei é uma lei, é um processo barônico que nos carrega mais. E aquilo que nós fizemos com amor e com boa vontade nos diminui e nos leva no outro sentido. Né? Como diz a menina ali, quando o mago da... Como é que é? O mago da cruz, nós devemos agir, pensar e amar como o mago da cruz. E isso é que nos leva para cima. Né? Isso é interessante. Então, no questão da morte, trazendo essas pessoas barônicas para a morte, conforme o seu peso específico barônico, quando você desencarnar, aí tem uma medida. Se você tiver um determinado valor, é o nível médio que você está se salvando. Nível baixo vai para o ponto de nível baixo. Força barônica forte, baixa, tu vai para ali. A gente vai estar em contato com os seres da mesma vibração sua. Né? Então, e se você tiver com as suas forças barônicas boas,
positivas, vibração alta, nós vamos para a vibração alta. Né? Mas só lembrando sempre que nós estamos envoltos na misericórdia do Magro, nossa misericórdia divina, que ela nos ajuda, nos dá muito auxílio. E a misericórdia divina, ela tem uma coisa que eu acho fantástica. Um ato de amor paga 5 atos de desamor. Essa é a contabilidade. Então, nós vamos mal porque somos muito mal. Porque dentro dessas proporções, né? Então nós temos que cuidar disso, nós que somos espíritas, cuidar o que a gente faz, porque nós temos o conhecimento. Quanto mais conhecimento, como diz o Evangelho, mais será cobrado. Esse aqui antes eu passou Deus. Tá. Então essa aqui é a nossa segunda etapa que nós trazemos para vocês, que é um motivo importante, não vou dizer o maior, mas o importante da maneira desse trabalho. Doutor Augusto, eu vou falar um pouquinho sobre as capelanias, depois, ou tu quer falar sobre a capelania e eu sobre o grupo de apoio no desencarne? Bom, capelania, meus amigos, é o seguinte, o nome capelania vem de capelão. Isso aí é um movimento. Eu infelizmente não trouxe o livro porque eu não achei ele em casa. O movimento da Associação Médica Espírita, eles criaram um movimento que chamam capelania. Eu acho fantástico esse movimento porque é o seguinte: eles estão fazendo um treinamento nas pessoas que quiserem participar dessa capelania. Essa capelania, as pessoas vão auxiliar, vão ser treinadas e preparadas lá na Associação Médica Espírita. Pelo Brasil lá fora já tem um monte, aqui em Porto Alegre, agora que estão se formando, apesar de que o presidente da Associação Médica é gaúcho. Tá? Então eles estão treinando, fazendo movimento de pessoas que queiram participar desse movimento, e eles estão treinando para que esses espíritas, universidades espíritas, participem nos hospitais, no atendimento aos doentes e aos em estados mais terminais e dentro da tanatologia, no auxílio perto da morte. Então eles vão fazer uma preparação bem forte disso, tem um curso, né? E como eles são médicos, eles têm acesso aos hospitais, e aí que se forma, né, a possibilidade de um convite para vocês vejam isso, não sei se aqui na cidade de vocês tem, sobre isso. É uma coisa muito interessante, né? Porque você vê nos hospitais os evangélicos, vê os católicos dando apoio, mas dificilmente você vê espírita dando uma energização ou conversando. Então eu acredito que é um movimento muito interessante que a Associação Médica Espírita está fazendo. Então um convite para vocês nesse aspecto de participar desse movimento, eu acho que é um movimento muito interessante. E não só disso, a Associação Médica Espírita ela é aberta não só a médicos, a todos que quiserem se inscrever em espírita. E ela tem muitos outros projetos que vocês podem se informar. Então, nós achamos que aqui podem levar essa ideia para as suas sociedades, né, de participarem da capelania da sociedade espírita, das médicos espíritas. Aí, nós temos que dar uma engenharia. Quantos faltam ainda? Vai lá, 10! 10, moço. Toca a ficha. Vamos voltar para trás, vamos manchar um pedacinho do que nós falamos. O principal motivo que nós estávamos conversando hoje com vocês é dizer o seguinte: estamos apelando para que nós espíritas, principalmente nós dirigentes de sociedade espírita, comecem a conversar com o público em geral a respeito da importância de se conhecer o fenômeno morte e o fenômeno desencarne.
Isso vai ser de enorme auxílio para aqueles que estão desencarnando. Quem disse isso foi Kardec. Kardec que disse isso no livro dos Espíritos, pergunta 167. Dizer que nós temos realmente que começar a ajudar a turma que está desencarnando. Isso faz parte, afinal de contas, da nossa obrigação moral. E são poucos, eu tenho certeza que são poucas as sociedades que falam sobre isso para o público em geral. São poucas. A questão da capelania. Capelania, lembra uma coisa que é capela. Capela é a igreja, a catolicismo, etc. Todos os hospitais têm capela. É onde estão os espíritas para auxiliar no morrer? Não tem gente espírita lá nos hospitais. Puxa vida, agora no meio acadêmico, etc., está se difundindo a questão do espiritismo, e o meio acadêmico não se manifesta mais com medo, afinal de contas, desse nosso atavismo. Então, eu tenho certeza que todos os acadêmicos de todas as universidades conhecem bastante sobre o espiritismo, só que não se manifestam. E os espíritas não vão se organizar para poder, inclusive, ir nos hospitais e ficar lá 2, 3, 4 médicos à disposição para quem quiser tomar passe. Não só para enquanto assim o doente, mas também, inclusive, os familiares. Conversar sobre o que é o morrer, a dignidade da morte, a importância do desencarne e o conhecimento do desencarne como facilita. Tudo isso eu acho que são tarefas nossas como espírita, sim. A questão também de dar, afinal de contas, um outro cunho da postura, da atitude nos velórios. Uma atitude de respeito. Nós estamos ali, inclusive, para dar apoio para aqueles que estão sofrendo. Não é uma reunião social, não. Nós temos que fazer uma postura de respeito, de dignidade, de orações, facilitando o desencarne daquele que realmente está ali morto, mas que ainda não está desencarnado. Acompanhando ou até ou o lixo, ou o chão, ou para a cremação. E aí eu pergunto, inclusive, o seguinte, ó. A cremação não é um tema polêmico? Até mesmo dentro do espiritismo é um tema polêmico, sim, a respeito da cremação. Então nós temos também que discutir esse respeito. Já existe legislação a respeito. Mas do ponto de vista espiritual, como é que fica essa questão da cremação? Será que aquele que está desencarnando e que vai ser queimado, etc., ele vai sofrer dor, ele vai sofrer a tortura das chamas? Ou não? Augusto. Você me perdoe, Douglas. Nesse segundo grupo aqui, ó, vou falar bem rapidinho, o grupo de apoio desencarne, a nossa ideia é o seguinte: formar no centro espírita pessoas preparadas para irem no velório quando solicitadas, velório espírita. Lá, eu e o Augusto às vezes somos solicitados para isso, para ir lá fazer uma prece, o velório do cara espírita. Então acho que era uma ideia que a sociedade tivesse, né, 2 ou 3 preparados para disponibilizar isso quando acontecer, né? Essa é uma outra ideia, essa não vou falar mais. Augusto, agora aqui, ó, os bem importantes para nós, esses 2 aqui, ó. Doação de órgãos, campanha de doação de órgãos de espíritas. Essa é a ideia do cara. Não somos nós espíritas, conhecedores do desencarno, pessoas que se preparam melhor para a vida, pessoas que entendem o Evangelho, somos pessoas mais preparadas para que o nosso sangue possamos doar um sangue mais adequado? Esta é a pergunta. Espíritas, vamos se conscientizar disso. Quantos aqui são doadores? De sangue? Você vê, ó, 5% são doadores de sangue.
Eu já fui hoje, por questão de saúde. Não, por questão de saúde, mas que nós que possamos ser doadores, somos pessoas em potencial ótimas para doar sangue. Está faltando sangue no nosso país, está faltando sangue nos nossos hospitais. A ideia é essa, uma conscientização que o doutor Augusto, como médico, vendo a necessidade das coisas, ele propôs. Quando a gente estudava sobre tanatologia, essas coisas, teve essa ideia. Que nós estamos passando para vocês, que vocês pensem, comentem na sociedade, de repente formamos uma cadeia e que possamos aumentar a doação desse sangue. Não só a doação, mas a doação de um sangue adequado, né, para a pessoa. É isso, doutor? Quer dizer mais alguma coisa? Aí, doutor. Vocês veem aqui que no nosso grupo aqui são poucos os doadores de sangue. Poderiam ser bem mais. Por que não? Não custa doar sangue. Meio litro de sangue não vai fazer falta a ninguém. Claro que existe, quando fica assim, aquelas pessoas que não podem doar sangue, já por uma questão de idade, uma questão de ordem de doença, etc. Mas a maioria das pessoas podem doar sangue, sim. Todos os hospitais do interior, todos os hospitais do Brasil estão carentes de sangue. Fazem inclusive campanhas de sangue, pedem sangue pela rádio, pela televisão, urgente, grupo O, grupo AB, etc, 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 etc. Se todos nós espíritas, nas sociedades espíritas, fizéssemos uma propaganda, uma campanha a respeito, vamos doar sangue, vocês não acham que os espíritas poderiam lotar os bancos de sangue de estoque? Sim. Certamente sim. Só depende de nós. Só depende de nós. Não são os espíritas que dizem que tem que falar, então você tem que ter desapego na matéria? Pega o sangue. É. Nós sempre estamos falando a respeito do Evangelho. A questão de ensinar o Evangelho, etc. O problema não é questão de ensinar o Evangelho, é vivenciar o Evangelho, é dar o exemplo. Temos que dar o exemplo, sim, por que não? Pode os espíritos, o próprio Platão assim, serem o exemplo para toda a sociedade de que são doadores de sangue. Augusto, agora nós vamos assim, ó, tudo nasceu nessa última item aqui, ó. Que o Augusto muito brilhantemente sacou. Imagine nós, espíritas, sermos doadores de órgãos. Nosso país tem uma deficiência imensa de doadores. Eu faço ginástica, hidroginástica em Porto Alegre, com o chefe das doações de transplantes da Santa Casa. O cara o senhor lá é o chefe. E ele me fala da necessidade tremenda, me conta as histórias lá. Então, falando com o Augusto, ele vem, mas por que nós, espíritas? Pensem bem, espírito, com todas essas características nós temos, todos aqueles nossos defeitos que nós já conhecemos, senão não falamos. Mas, teoricamente, nós somos os ideais para doarmos um órgão. Se nós vamos doar órgão sem o conhecimento de que você, depois que você morrer, aquele órgão não tem nenhuma, você não tem mais nenhuma injunção sobre ele, ele não tem mais para você nenhuma utilidade, e você é um desapegado por conhecer a doutrina, aquele órgão é um órgão ideal para ser transplantado. E mais, este órgão, por vir de uma pessoa com as características nossas, teoricamente também ele tem, ainda na sua composição e na sua vibração, condições excelentes para ser transplantados. Não é? Quantas vezes a gente vê a questão da rejeição de órgãos? É por causa da incompatibilidade vibracional dos órgãos. E se nós formos doadores, o nosso conhecimento, com nossas condições melhores,
vai melhorar enormemente isso aí. Nós vamos dar uma grande contribuição para as doações que existem em falta em nosso país. E além do mais, eu acho que a gente também pode pensar que nós estamos fazendo um ato de amor. Quando nós pensarmos em doar os nossos órgãos, que não tem mais nenhuma utilidade, nós estamos ao mesmo tempo doando os nossos órgãos com amor, um ato de amor. Isso é uma coisa fantástica para você que desencarnou. É mais uma coisa fantástica que pode beneficiar a sua evolução. Quer dizer que só temos vantagens, não temos nenhuma desvantagem. Essa ideia do Dr. Augusto, que eu acho que a gente merece uma sala de palmas, cara. São doadores de sangue. Augusto, agora nós vamos assim, ó, tudo nasceu nessa último item aqui, ó. Que o Augusto muito brilhantemente sacou. Imagine nós, espíritas, sermos doadores de órgãos. Nosso país tem uma deficiência imensa de doadores. Eu faço ginástica, hidroginástica em Porto Alegre, com o chefe das doações de transplantes da Santa Casa. O cara o senhor lá, ele é o chefe. E ele me fala da necessidade tremenda, me conta as histórias lá. Então, falando com o Augusto, ele vem, mas por que nós, espíritas? Pensem bem, espírito, com todas essas características, nós temos todos aqueles nossos defeitos que nós já conhecemos, senão não falamos. Mas, teoricamente, nós somos os ideais para doarmos um órgão. Se nós vamos doar o órgão com o conhecimento de que você, depois que você morrer, aquele órgão não tem nenhuma, você não tem mais nenhuma injunção sobre ele, que ele não tem mais para você nenhuma utilidade, e você é um desapegado por conhecer a doutrina, aquele órgão é um órgão ideal para ser transplantado. E mais, este órgão, por vir de uma pessoa com as características nossas, teoricamente também ele tem, ainda na sua composição e na sua vibração, condições excelentes para ser transplantados. Não é? Quantas vezes a gente vê a questão da rejeição de órgãos? É por causa da incompatibilidade vibracional dos órgãos. E se nós formos doadores, o nosso conhecimento, com nossas condições melhores, vai melhorar enormemente isso aí. Nós vamos dar uma grande contribuição para as doações que existem em falta em nosso país. E além do mais, eu acho que a gente também pode pensar que nós estamos fazendo um ato de amor. Quando nós pensarmos em doar os nossos órgãos, que não tem mais nenhuma utilidade, nós estamos ao mesmo tempo doando os nossos órgãos com amor, um ato de amor. Isso é uma coisa fantástica para você que desencarnou. É mais uma coisa fantástica que pode beneficiar a sua evolução. Quer dizer que só temos vantagens, não temos nenhuma desvantagem. Essa ideia do Dr. Augusto, que eu acho que a gente merece uma sala de palmas, cara. Eu sou suspeito, mas eu sou seu fã. Se eu receber qualquer tipo de... Eu pergunto a você, quem é que você está assistindo a novela do outro lado do paraíso? As mulheres certamente não está melado. Não cheguei lá ainda. Esse é o horário do trabalho da casa. Esses últimos capítulos da novela, as novelas geral não ensinam nada, pelo contrário. Mas essa novela tem uma parte interessante a respeito do transplante. A mãe
vai dar um rim, vai doar um rim em vida, ainda para a filha, que estava necessitada, e essa mãe vai sacrificar a própria vida em benefício da filha, porque a mãe é alcoólatra, tem cirrose. Então ela fez questão cerrada de, inclusive, doar a própria vida, doando o sangue, o rim para a filha. Essa novela está ensinando muita coisa para a nossa sociedade. E nós, como sociedade espírita, temos que fazer isso aí também. Porque, vamos pensar bem, nós chegamos aqui, a natureza nos deu um corpo. Foi a natureza que nos deu esse corpo. Quando nós morrermos, nós vamos ter que devolver esse corpo. Cada um de vocês já pensou o que ele quer fazer com esse corpo? Vai dar para botar naquele lixo lá, naquela gavetinha lá? Ou vai botar, falando conta assim, no chão? Ou vai cremar? Vamos fazer o que com esse corpo? E vocês que são espíritos, que são os apegados da matéria, que são espiritualidades, etc., realmente nós temos que nos informar nisso aí. Por que não doar nossos órgãos? Por que não? E vocês sabem que existem filas e filas e filas de pessoas necessitadas de órgãos. Por que nós não incutirmos na nossa sociedade, na nossa família e nós mesmos o fato de sermos doadores, nos declararmos como tal? Será que nós não acabaríamos com essas filas de transplantes? Só nós, os espíritas? Claro que é um desafio para nós. Isso é uma questão que nós estamos lançando aqui, dando esse pontapé inicial, que é para poder sensibilizar a vocês, não só como pessoas, não só como trabalhadores espíritas, mas principalmente como dirigentes de sociedade espírita. Vamos pegar espião na unha e vamos levar adiante. Essa é uma questão que está em aberto, está tudo em aberto. Nós estamos apenas conversando com vocês, dando esse pontapé inicial, mas nós não queremos ficar falando, nós escrevendo no deserto. Muito obrigado. Eu quero encerrar com vocês o nosso tema morte, dando exemplo de morte. Vou dar um exemplo bem atual. O que é morte? Eu, Mário Santos, gremista, um cara vivo, colorado, doutor Augusto, cara morto. O pessoal lá da fronteira, o pessoal torcedor do Brasil de Pelotas, jogou aquele jogo primeiro, desencarnou. No outro jogo ele nem será. Exemplo de desencarnado. Quando jogou a última já estava, né? Esse é o exemplo de morte e vida. Muito obrigado, muito obrigado. Só que eu não estou morto, eu estou em coma. Voltaremos. Então, agradecemos muito ao seu Mário, ao seu Augusto pela palestra. Nesse momento temos os 15 minutos de perguntas da plateia. Então, vendo o sistema de antes, né? Nós temos uma ali. Boa noite. Parabéns pela palestra, muito esclarecedora. Eu e minha colega, nós estávamos conversando agora em função da doação, uma pergunta boba, mas até que teria uma idade para a doação, ou porque a gente envelhece, os órgãos automaticamente também. Existe um tempo determinado ou não? Existe uma legislação específica sobre a questão do transplante de órgãos. Existe uma idade mínima. Se não me engano, é 60 anos de idade. 2 anos a 70. 2 anos a 60. A 70. 70, aumentou mais um pouquinho. Inclusive, para receber órgãos, não tem idade. Mas eles, evidentemente, a prioridade é para os mais jovens. Um cara lá com 110 anos precisa de um coração e tem um cara de 60. Eles transplantam depois de 60. Bem, mais alguma pergunta? Aqui, ó, deixa eu só... Em Augusto, se eu já dou o ectoplasma, tenho que doar sangue também?
Eles brincaram comigo dessa forma e eu disse, tu tá de gozação, né? Mas já me disseram isso. É que ectoplasma é no astral. Claro. Tem que atuar assim. Eu acho que é o melhor para doar é esse. Porque se ele já doa o ectoplasma, não queria levar. Então ele tem que doar o outro também. Muito bem, mais alguma pergunta, algum questionamento? Se vocês não fizerem pergunta, vocês vão deixar bem caracterizado que não gostaram da palestra. Vocês veem o seguinte, ó, quantas perguntas fizeram no Macanto, foi uma palestra maravilhosa. Se vocês não fizerem pergunta, vão ficar frustrados. Continua, por favor, aquela explanação da cremação, que eu não consegui falar. O que acontece, eu estava falando da cremação, da relação do espírito. Essa questão da cremação realmente é um tema bastante polêmico, né? Mas existe uma legislação específica a respeito. E toda e qualquer pessoa que quiser ser cremada, pode ser cremada, mas tem que obedecer a 72 horas de espera. Isso supõe, dentro da doutrina dos espíritos, que 72 horas é o tempo suficiente para que haja um desencarne completo. Mas mesmo se não houver o desencarne completo, o espírito não sente, quanto assim, as agulhas da chama. Não sente. Tem uma situação na família de um tio que desencarnou extremamente apegado à matéria e ele estava obsediando uma tia. Aí ocorreu de incorporação ele colocar, me chamou, coloquei a seguinte situação: por que é que eu virei em pedacinhos? Eu não consigo mais entender. Ele via, que eu entendi no momento, que ele via cinzas e não entendia por que aquilo tinha acontecido, sendo que a cremação era uma escolha dele. Então ele ficou estudando ali, não. Isso foi um ano depois. Essas manifestações pós-morte são bem interessantes. É o que nos traz bastante conhecimento a respeito. Existe uma variedade muito grande de situações que eles ficam se informando sobre isso. Mas a cremação é totalmente válida. Até mesmo a questão de higiene do solo. É a questão da higiene do solo. Doutor Augusto, boa tarde. A ideia lançada aqui é uma campanha de doação de órgãos e doação de sangue por espíritas. Da forma que entendi, o desafio está sendo lançado aqui, a ideia sendo lançada aqui. Eu, como não sou diretor e meramente colaborador de casa espírita, gostaria de saber de que forma a gente pode fazer isso. Porque é sabido que algumas casas espíritas, quando falam espíritas, falam kardecistas, elas obedecem aí um certo estatuto, tem aliança espírita, tem união espírita, tem uma série de coisas. De que forma a gente abordaria isso para não se tornar melindroso? Porque enquanto colaborador a gente vai lá de coração para doar e às vezes tu esbarra na direção da casa que não trabalha dessa ou daquela forma. De que forma poderia isso ser feito? A doação de sangue, a doação de órgãos é uma atitude de cada um. É a liberdade de cada um ser ou não ser. Existem leis a respeito da doação de sangue, doação de órgãos, etc. Mas a doação em si, ela é totalmente livre. Inclusive, seria interessante, inclusive, que os doadores de órgãos declarassem já em alto e bom tom para os familiares: olha, eu quero ser doador de órgãos. Eu quero que vocês doem meus órgãos, se por acaso eu vou falecer, de uma forma ou de outra, e se tiverem condições de ser retirados meus órgãos, eu quero ser doador de órgãos, sim. No entanto, parece que existe uma legislação que os familiares poderão embargar essa declaração espontânea do doador. Vai depender fundamentalmente dos familiares do fato de retirarem ou não os órgãos.
Está meio controvertida essa coisa sobre o aspecto legal. Mas eu acho que a pessoa que fizer a proposta da declaração para os seus familiares, que quer ser doador, eu tenho a impressão que os familiares vão respeitar a vontade dele. Doutor Augusto, eu sou, desculpe, professor, eu sou médico e eu vivencio isso. Em questão ao corpo, a partir da morte, o corpo pertence à família. Bom, é a família que decide. Então, mesmo que tu tenha escrito que tu queira doar, se a família disser não, ninguém toca no corpo. Isso é uma questão legal. Questão de doação, eu como médico, eu sou doador de sangue e tenho averbado que eu sou doador de que puder usar, usem de mim. Eu faço transplante de córneas. Muito bem. Mas assim, o que a gente vê, uma criança de 15, 16 anos ficar autônoma através de um transplante, poder ter uma vida própria, voltar a dar luz, voltar a enxergar, né? Ou voltar a ter um rim que faça funcionar, tirar uma pessoa de transplante de rim é até muito mais difícil de córneas, né? Então, de fazer um procedimento 2 vezes por semana, prender uma pessoa numa máquina, ou um transplante de coração, o que seja. Eu acho que eu estou dando a minha opinião como pessoal, é o melhor ato de amor que tu pode dar. Essas questões assim, porque ele vai ficar enxergando o que o espírito enxergava, que vai ter o batimento cardíaco do que o fulano. Isso aí me desculpem, é uma bobagem. Cara. O melhor ato de amor, se tu tem alguma coisa, tu pode, assim, depois do desencarne, dar, é a doação de órgãos. É a minha opinião, desculpe. Não tenho embasamento científico, mas é o que eu sinto. Eu acho que obrigado. É excelente a declaração dele é importante, mas a nossa ideia de ao lançar isso, como vocês já entenderam que é para os espíritas, é que esse fato de que a família é a que resolve, né? Evidentemente que se nós tivermos insistido nisso, a família provavelmente vai aceitar. E se nós não disser nada, aí mesmo que a família não vai aceitar, né? Então, eu acho que é muito válido o procedimento de declarar-se doador. Referente a essa questão aí de se preparar para a morte, né? Eu tomei a minha decisão que eu queria. Eu optei pela cremação. E converso com a minha família, porque eu acho que é um papel também que a gente pode fazer e conversar com a própria família se nossa família está se preparando para a morte. E eu tenho uma família grande e eu converso, mesmo tendo católicos e evangélicos, nós conversamos sobre isso. Quando eu decidi ir pela cremação, além de fazer uma declaração, eu fiz para a minha família saber, inclusive com o número de processo da cremação, tudo que eu tenho, está tudo regularizado. Eu também aproveitei, já que a gente tem grupo de família, né, no WhatsApp, também coloquei no grupo da minha família. Não tem como a minha família não saber que eu optei pela cremação. Inclusive, além da cremação, eu também, a minha família sabe que eu sou doador de órgãos. E essa questão hoje eu vejo que eu tenho um certo respeito à minha família, eu acho que eles vão respeitar a minha opinião de doação de órgãos, né? Claro que a gente também entra nessa questão de doação de órgãos, às vezes esbarra na justiça, como também na doação de sangue. Que quando eu vejo muito gente que também quer doar sangue, mas às vezes até pela condição sexual, estão impedidas, né? Quando chega lá para doar o sangue, são considerados da fator de risco. E às vezes a pessoa tem uma vida muito mais limitada que outra pessoa que não é do fator de risco, que é uma outra questão que, infelizmente, entra no nosso país.
Mas eu acho que todos nós também devemos deixar bem claro para a família e também estimular a pensar sobre essa questão da morte. Obrigado. Temos tempo para mais uma colocação. Só uma complementação. Casas espíritas, espiritualistas, umbandistas, evangélicas, católicas, budistas e todas que forem possíveis, Mário. Tá? A gente ouviu algum comentário aqui atrás, casa espírita e tal. Não, casas espiritualistas. Eu acho que a maioria dos que estão representados aqui são casas espiritualistas, não espíritas. Somente, né? Muito obrigado. É isso mesmo. Tá bom? Tá bom? Todos os listas então estão convocados. Muito bem, temos ainda um breve minutinho, mais alguma? Eu Aqui, tenho só tem uma pergunta, assim, que já... Acho que posso falar. Tenho uma dúvida. Eu trabalho num local que o processo de morte é muito comum. Trabalho no UTI. E eu queria saber o que eu posso fazer para auxiliar nesse desencarne. Eu sempre faço uma oração, né? Mas às vezes o sentimento de potência é muito grande em relação à família, a pessoa que a gente está vendo ali, né? Momento. O que mais eu posso ser útil nesse momento? Tá. Eu acho que a coisa básica aí para ti é tu começa a ler um pouco sobre tanatologia. Eles aí explicam o procedimento para isso aí. Mas as atitudes básicas, essa que tu toma de fazer oração, tu pode compensar mentalmente com esse ser desencarnante, tranquilizar ele, dizer que tu pode energizar ele com as tuas mãos da face, né? Tudo isso são procedimentos mental, né? E te fala um pouquinho, eles vão te dar passo a passo, até para tu saber em que ponto a pessoa está. Procura os livros da Rubens Rosa, mostra a tanatologia lá, vai aparecer muito livro, e tu vai te informar. Tá? Infelizmente, lá na Casa Jardim nós temos um curso de tanatologia, mas ele agora esse ano não está sendo dado. Outra sugestão, que as sociedades espíritas possam fazer uns cursos de pessoas que conheçam isso e põe à disposição para os frequentadores e para eles mesmos, é uma ideia. Tá bom? Mestre cerimônia pode dar. Interessante essa tua aula. Você sabe qual é a diferença entre rezar e orar? Existe uma diferença simplesmente muito grande. Rezar é proferir palavras. Às vezes, inclusive, uma coisa assim muito repetitiva, etc., uma verdadeira ladainha. E não é, afinal de contas, inclusive, muito produtiva, não, sobre o aspecto espiritual. Orar, qualquer um pode orar a qualquer momento, a qualquer instante, em qualquer situação. Isso aí. Que orar é uma atitude interna, é uma elevação, principalmente uma elevação de sentimentos. É direcionar, afinal de contas, inclusive, assim, mentalmente, aquelas vibrações positivas de amparo, de ajuda, de orientação, etc. Isso é orar. É a elevação de sentimentos. Qualquer um pode fazer, qualquer momento, desde que esteja essa intenção. Se tu lá não tem essa intenção, tens uma oportunidade ímpar de ser útil. Continua assim, querida. Tá? Muito bem. Agradecemos então a participação, a palestra do Dr. Augusto, do Dr. Mário. Pedimos novamente uma salva de palmas. Estaremos agora fazendo um breve intervalo para um coffee break, retornando